Olá, alunos de matemática aplicada. Vamos mais uma web aula. Hoje iremos falar sobre função exponencial. Então vamos ver a definição e o gráfico das funções exponenciais. Função exponencial são ferramentas muito importantes para a matemática devido ao número imenso de aplicações que ela nos proporciona. São exemplos de funções exponenciais: cálculos financeiros, datação do carbono 14 de minerais, artefatos arqueológicos, crescimento de bactéria e populacional e muitas outras aplicações. Definição: chamamos de função as expressões que buscam a associação do valor do argumento x a um único valor da função f de x. Podemos chegar a isso com uma fórmula, um relacionamento gráfico entre diagramas com a representação de dois conjuntos ou ainda com uma regra de associação. Quando falamos em funções exponenciais, no entanto, estamos tratando das funções que crescem ou decrescem muito rapidamente e desempenham papéis importantes na matemática, física, química, na ciência da computação e áreas que envolvem com a matemática. O que são? As funções exponenciais são todas as funções f de r em r positivas, definidas por f de x é igual a elevado a x, com a pertencente aos reais positivos e a diferente de 1. Podemos observar nesse tipo de função que f de x é igual a elevado a x, sendo que a variável independente de x está no expoente. A sempre será um número real, sendo que A maior que zero e A diferente de 1. Mas por que A é diferente de 1? Caso fosse igual a 1, teríamos uma função constante e não exponencial, uma vez que um número elevado a 1 é sempre o mesmo número. Exemplo, f de x é igual a 1 elevado a x, que seria o mesmo de f de x é igual a 1, ou seja, uma função constante. E por que deve ser maior que zero? Na potenciação, aprendemos que 0 elevado a zero é indeterminado e, portanto, f de x é igual a x elevado f de x é igual a 0 elevado a x e seria um valor indeterminado quando x é igual a zero. Não existem raízes de um radicando negativo e índice par. Portanto, caso de A menor que zero, como em A é igual a menos 3, por exemplo, x é igual a 1 quarto, o valor de f de x nunca será um valor real. Confira, f de x é igual a elevado a x, mas quem é x? 1 quarto, então f de 1 quarto é igual a menos 3 elevado a 1 quarto. F de x é igual a raiz quarta de menos 3. E com esse resultado, concluímos que o valor não pertence ao conjunto dos números reais, uma vez que a raiz quarta de menos 3 não pertence ao conjunto dos números reais. Toda relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra é denominada função. A função denominada como exponencial possui essa relação de dependência e sua principal característica é que a parte variável representada por x se encontra no expoente. Observe que y é igual a 2 elevado a x, y é igual a 3 elevado a x mais 4, y é igual a 0,5 elevado a x e y é igual a 4 elevado a x. Uma função pode ser representada através de um gráfico, e no caso da exponencial temos duas situações, A maior que 1 e 0 menor que A menor que 1. Observe que os gráficos são constituídos respeitando as condições propostas. O primeiro gráfico quando A for maior que 1 e o segundo gráfico quando 0 for menor que A, que é menor que 1. Vamos a alguns exemplos. Após o início de um experimento, o número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão NT é igual a 1200, que multiplica 2 elevado a 0,4t. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias? Sabemos que NT é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. NT é igual a 19.200. Então, substituindo tudo, eu tenho 1.200 que multiplica 2 elevado a 0,4t, que é igual a 19.200. Passando 1.200 para o segundo tempo, passando os 1.200 para o segundo membro, dividindo, então eu vou ficar com 2 elevado a 0,4t igual a 16, fatorando 16, fica 2 elevado a 0,4t igual a 2 elevado à quarta potência, então 0,4t é igual a 4, passando, dividindo 0,4, então t é igual a 10 horas. A cultura terá 19.200 bactérias após 10 horas. Segundo exemplo, a quantia de 1.200 foi aplicada durante 6 anos em uma instituição bancária, a taxa de 1,5% ao mês, no sistema de juros compostos. Então, a fórmula de juros compostos é M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. C é o capital, M é o montante final, I a taxa unitária e T o tempo de aplicação.
Após 12 meses, qual seria a resolução? M eu não sei, C é 1.200, I é igual a 1,5%, que é igual a 0,015, que é a taxa unitária, e o tempo é 12 meses. Substituindo isso na fórmula, eu vou ter que M é igual a 1.434,74. Após 12 meses, ele terá um saldo de 1.434,74. O montante final, substituindo na fórmula, eu vou ter que, após 6 anos, ele terá um valor de 3.505,39. Terceiro exemplo, sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura em função do tempo T, medindo em horas, é dado por Bt é igual a 2 elevado a T sobre 12. Qual será o número de bactérias 6 dias após a hora zero? Bem, 6 dias é igual a 6 vezes 24, que é 24 horas, que vai ser igual a 144 horas. Então, substituindo tudo na fórmula, eu vou ter que B de 144 é igual a 4.096 bactérias. Gráfico da função exponencial. Podemos entender o gráfico de uma função do tipo exponencial aplicando valores ao expoente dela, lembrando que as funções exponenciais podem ser classificadas em crescente e decrescente. Para cada um desse tipo de função, o comportamento do gráfico muda. Vamos analisar com um exemplo. Gráfico crescente. O gráfico de uma função exponencial é definida de acordo com o valor da base A. Observe que os gráficos a seguir, quando A for maior que zero, o gráfico é representado dessa forma, tá? E vocês veem que ele cresce exponencialmente. Quando zero for menor que A, que é menor que 1, decresce dessa forma. Em razão dessa propriedade, a função exponencial é considerada uma importante ferramenta da matemática, abrangendo diversas situações do cotidiano e contribuindo de forma satisfatória na obtenção de resultados que exigem uma análise quantitativa e qualitativa. Então, seja a função f de x é igual a 2 elevado a x, esboço o gráfico da função. Então, eu atribuo valores a x, aplico na função e vou encontrar o valor de y, tá? Então, quando x é menos 2, y vai ser 1/4, quando x é menos 1 vai ser meio, 0 vai ser 1, quando 1 vai ser 2, quando 2 vai ser 4, ok? Representado dessa forma, com esse gráfico. Gráfico decrescente, f de x é igual a meio elevado a x, esboço o gráfico da função. Então, eu vou atribuir valores a x, encontrar y e vou representar dessa forma no gráfico. A função f de x é igual a meio elevado a x e tem a base a com 0 menor que a menor que 1 e, portanto, é uma função estritamente decrescente e contínua em R. Resumindo, podemos afirmar que a função exponencial é injetora e subjetora, estritamente crescente se A for maior que 1, estritamente decrescente se 0 for menor que A, menor que 1. Essa é a bibliografia que utilizamos na nossa disciplina. Os meus contatos, bons estudos e até a nossa próxima.